Eu não pertenço a mim mesmo, mas, ao mesmo tempo, sou livre, absolutamente livre. É a vida cristã. Somos servos, mas entre todos os seres humanos somos os mais livres, porque temos um Senhor que nos liberta. Mas nos liberta de quê? Temos que olhar para alguns versículos bíblicos para ver de que somos libertados. Em primeiro lugar, duas passagens do Evangelho de João. João capítulo 12, versículo 31. O Senhor Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E em João 16, versículo 11, o Senhor Jesus diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo usa uma palavra até mais forte para falar sobre esse príncipe. E ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo o descreve como o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse mundo tem um príncipe. Esse mundo tem um líder. Este século tem um Deus falso que cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E aqueles que vivem neste mundo sem Cristo, que acreditam serem livres, são, na verdade, escravos desse falso Deus. Então precisamos da libertação dessa escravidão para ser transformados, de sermos filhos da desobediência, como Paulo diz, em filhos do Deus vivo. Porque Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele descreve todo mundo assim, dizendo que todos nós andamos outrora entre esses filhos da desobediência, segundo, ele escreve, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em Romanos capítulo 1, Paulo descreve esses filhos da desobediência assim: inculcando-se por sábios, ele escreveu, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23. Podemos dizer, em vez de inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, podemos dizer, inculcando-se por livres, permaneceram na escravidão. Os súditos do reino de Satanás, o príncipe deste mundo, o falso Deus deste mundo, acreditam que são livres para viver conforme suas próprias paixões. Mas, na verdade, existem na pior forma da escravidão, porque nem sabem que não são livres. Pergunta 33. Por que é ele chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Resposta. Porque somente Cristo é o eterno e natural Filho de Deus. Nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Pergunta 34.
Por que você o chama de nosso Senhor? Resposta: porque Ele nos comprou e nos resgatou o corpo e a alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. A este mundo, perdido nas trevas, preso numa prisão voluntária, veio o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor. Como já mencionamos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E o senhorio dele fica no centro da mensagem do Evangelho, a proclamação da chegada do reino de Deus, o reino dos céus, o reinado do seu Filho. O Senhor Jesus fez tudo para nos libertar dessa escravidão auto-infligida. Ele nos deu a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos libertou, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Portanto, nós podemos dizer que somos filhos de Deus, embora somente o Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai Celestial. Somos adotados na família de Deus. Somos irmãos, unidos na verdadeira fé, e como servos e súditos do verdadeiro Senhor. Nós podemos cantar as palavras de Salmo 116, versículo 16, que diz: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Ao longo do nosso catecismo, que é um resumo fiel do conteúdo do ensino da Escritura, encontramos essa verdade. A verdadeira liberdade, a verdadeira libertação só pode ser encontrada no serviço do verdadeiro Senhor. Ele quebra as cadeias do diabo, do pecado, do medo, da rebelião, da cegueira do pecado, da escravidão ao pecado. Ele nos liberta para que nós possamos viver uma vida que é realmente livre. Podemos glorificar a Deus com nossas palavras, com nossas obras, com nossas ações. Podemos adorar a Ele. E nós até queremos fazer isso, porque pertencemos a Ele. Podemos lutar contra o pecado todo dia da nossa vida, porque Ele pagou o preço para nos redimir. O mundo descrente, na sua cegueira, proclama uma falsa liberdade, que é nada mais do que, na verdade, escravidão. Os ímpios andam em cadeias que não reconhecem como cadeias. Precisam da operação do Espírito Santo para abrir os olhos à realidade da situação. É o que Ele fez por nós. Por isso nós podemos viver nessa liberdade para a glória de Deus. Porque pertencemos a Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra.